Às vezes, a traição vem de onde menos esperamos. A confiança que depositamos em nossos amigos mais próximos pode ser brutalmente quebrada, deixando cicatrizes profundas. Mas o que fazer quando seu melhor amigo ultrapassa todos os limites e trai você de uma forma inimaginável? Ex-melhor amigo dormiu com minha ex-namorada e me chantageou, então fiz com que seus amigos zombassem dele e o demitissem do emprego. Antes de relatar minha vingança, eu gostaria de deixar claro alguns pontos. Eu sou um homem gay, embora tenha demorado muito para realmente aceitar isso. Durante o tempo em que questionei minha sexualidade, eu estava namorando uma garota adorável, vou chamá-la de Jane. Eu realmente amava e imaginava que teríamos um futuro juntos, pois estávamos namorando há 3 anos e tínhamos começado a ficar bem sérios, embora tivéssemos apenas 18 anos quando ele nos separou. Vocês sabem como é o amor jovem. De qualquer forma, as únicas outras pessoas importantes nesta história são meu ex-melhor amigo James e meu namorado absolutamente incrível Alex. Não são seus nomes verdadeiros, a propósito. Além disso, isto é um relato longo, então desculpe por isso, eu tendo a devagar e não sou muito bom em relatar, então desculpe se isso for meio ruim. James e eu éramos amigos desde os 10 ou 11 anos e nos aproximamos, a ponto de nos sentirmos mais como irmãos do que melhores amigos. Ele realmente apoiava meu relacionamento com Jane e falava constantemente sobre o quão feliz ele estava por ela me fazer feliz. Embora, quando olho para trás agora, ele tinha o hábito de falar constantemente sobre o quão linda ela era, o quão sexy ela era e como eu era um cara de sorte. Eu entendo o último, mas ele foi um pouco excessivo quando falou sobre o quão atraente Jane era, mas eu era jovem e ingênuo na época e não pensei em nada sobre isso. Se seguiu assim, até que eu os peguei. Eu não sou muito de escrever, mas essencialmente notei que ambos estavam se tornando muito possessivos com seus telefones. Eles desapareciam aleatoriamente alegando estar se sentindo mal ou tendo que fazer algum projeto e, eu sei que parece estúpido, mas eu continuava percebendo que os preservativos que eu estava comprando estavam desaparecendo. Eu sempre gostei de ter certeza de que tínhamos o suficiente para precauções. Acabei indo para a casa de Jane um dia quando ela me abandonou alegando ter uma enxaqueca. Eu estava parcialmente preocupado com a saúde dela e trouxe alguns analgésicos, comida e um pouco de água mineral para o caso de ela realmente se sentir mal, mas também tive uma sensação na boca do estômago de que ela estava mentindo para mim. Não sei como explicar, eu simplesmente sabia. Com certeza, quando entrei com a chave reserva que ela me deu, a encontrei na cama com James. Fiquei com o coração partido. As duas pessoas com quem eu mais me importava no mundo e que eu achava que se importavam comigo agiram pelas minhas costas assim. Fiquei furioso. Tivemos uma grande discussão. Jane implorou para que eu a ouvisse enquanto James gritava. Eu queria ir e contar a todos o que eles tinham feito e envergonhá-los por isso. Mas foi aí que o problema surgiu. Lembra no começo quando eu mencionei que estava questionando minha sexualidade? James sabia sobre isso. Claro que ele sabia que eu nunca deixaria Jane dormir com um bando de caras, mas ele estava totalmente ciente de que eu tinha descoberto que eu era atraído por caras e garotas. Mas como apenas Jane em particular, já que eu realmente não sinto mais nenhuma atração por garotas. E ele usou isso contra mim. Ele sabia muito bem o quão apavorado eu estava com a possibilidade de meus pais me rejeitarem e ele fez questão de me lembrar que se eu não ficasse de boca fechada, meus pais descobririam. Na época isso foi absolutamente assustador, embora eu agora saiba que eles me aceitam 100% e ainda me amam. Então eu fiquei de boca fechada. Eu estava preso tendo que trabalhar com James na garagem do pai dele, pois não conseguia pensar em uma maneira de explicar como eu estava bravo com ele sem deixar todo mundo saber o que ele fez e correr o risco de ser exposto para meus pais. Além disso, eu precisava do dinheiro e não havia muitos outros empregos para os quais eu pudesse me candidatar. Também devo mencionar que James estava se esforçando para me assediar no trabalho, me xingando sempre que tinha chance, me empurrando e apenas me lembrando que ele poderia contar aos meus pais a qualquer momento. Eu fiquei muito deprimido nesse ponto e a única vez que eu realmente me senti meio contente em apenas me deixar relaxar e ser eu mesmo foi quando eu ia aos bares gays locais. Havia um clube em particular que eu amava ir, um clube drag, onde conheci meu namorado Alex. Ele era uma drag queen lá e ajudava atrás do bar e outras coisas quando era necessário. Para evitar qualquer confusão, vou usar apenas os pronomes ele e dele para ele, embora eles mudem quando ele está drag. Nós flertamos por algumas semanas antes de gradualmente nos tornarmos amigos com benefícios. Ele é incrível e eu sei que parece cafona, mas eu estava mais feliz do que nunca quando ele concordou em ser meu namorado.
Mas isso é pular um pouco à frente. Essa vingança aconteceu antes de começarmos a namorar e ainda éramos apenas amigos que ficavam de vez em quando. Depois de alguns meses, finalmente criei coragem para me abrir com Alex sobre o que aconteceu com Jane James e foi quando um olhar maligno caiu sobre seu rosto. Veja, Alex é o cara mais doce que você pode conhecer, mas se você o irritar, ele pode e vai se transformar em um gênio do mal. Nessa época, James estava se gabando para mim que as mulheres o amavam e que ele conseguia qualquer garota que quisesse, eu realmente duvido disso. Ele sempre foi meio assim, mas ele aumentou a ostentação na tentativa de me irritar. Ele também me disse que qualquer garota com quem eu namorasse me deixaria em um instante para dormir com ele. Então, Alex sugeriu que colocássemos isso à prova. Que vem a vingança. Começamos devagar. Veja, James tinha me dado seu endereço de e-mail alguns anos antes, e como eu pensava, ele não se incomodou em mudá-lo. Então, decidi ser muito generoso e inscrevê-lo em uma assinatura premium de vários sites gays de conteúdo adulto e decidi ser cortês e concordar em receber e-mails sobre notificações, novas ofertas e outras coisas nas quais ele pode estar interessado, apenas para ser legal e garantir que ele tivesse alguma variedade. Ah, eu mencionei que esse era o endereço de e-mail que ele permitia que seu pai usasse? Opa! Custou-me um bom dinheiro, mas garanti que ele recebesse as melhores ofertas. Alex ficou mais do que feliz em me ajudar. Valeu a pena. Quando estávamos trabalhando na garagem e seu pai entrou e pediu para falar com ele. Agora, seu pai realmente não dava a mínima para seu filho ser gay, mas ele estava mortificado que seu filho encomendaria tanto conteúdo adulto e colocaria seu endereço de e-mail compartilhado. Ele realmente pensou por meses que James era um viciado em sexo. Podemos tê-lo inscrito para um pouco mais do que pensávamos. Eu entrei no e-mail após as 2 primeiras semanas em que ele foi inscrito para as assinaturas e ele tinha bem mais de 100 e-mails sobre suas contas. Foi quando, como esperávamos, James começou a ficar mais agressivo. Ele me atropelou, estragou meu trabalho para me colocar em apuros e me enviou mensagens nojentas, além de me ameaçar e insultar pessoalmente. Eu anotei tudo. Eu mantive um bloco de notas para registrar as datas e horários dos incidentes e mantive uma descrição detalhada de tudo o que ele fez, cada insulto e cada ameaça. Eu tirei print de todas as mensagens dele e registrei cada insulto e ameaça que ele lançou contra mim no meu telefone. Alex me ajudou a organizar tudo isso em arquivos e então salvamos tudo em um disco rígido. Isso seria importante para mais tarde. Foi quando decidimos passar para a próxima fase do nosso plano. A namorada. E não Jane. Também devo mencionar que ele e Jane se separaram apenas algumas semanas depois que descobri sobre o caso. Eles nunca iriam durar. Veja, Alex passa extremamente bem quando está vestido de drag, ser feminino já torna isso um pouco mais fácil. Sua voz não é tão profunda e às vezes ele pode ser confundido com uma garota com uma voz um pouco mais grave. Ele geralmente exagera na maquiagem e nas roupas, mas para esta fase do plano, decidimos fazê-lo suavizar um pouco a maquiagem para que parecesse mais natural e um amigo em comum o levou para um canto e deu a Alex algumas de suas roupas para vestir. Então, criamos uma conta falsa no Facebook para minha nova namorada e Alex e eu postamos algumas fotos fofas de casal nesta conta e na minha conta pessoal do Facebook, postando todas as suas coisas amorosas usuais que você vê nas redes sociais de casais. Então colocamos nosso plano em ação. Alex vinha me buscar no trabalho alguns dias por semana. Vestido como uma garota extremamente linda, se é que posso dizer. Nós conversávamos, nos pegávamos, nos abraçávamos e nos beijávamos, e no geral, agíamos como um casal. James obviamente percebeu. Ele mordeu a isca e começou a conversar com Alex enquanto esperava que eu terminasse e, eventualmente, acabou enviando a ele, ou a nossa conta falsa, uma solicitação de amizade que Alex ficou muito feliz em aceitar. Demorou algumas semanas, mas depois de um tempo falando apenas sobre trabalho, escola, programas de TV e música, James finalmente começou a levar as conversas dele e de Alex para um território mais sexual. Que era exatamente o que estávamos procurando, Alex respondeu de acordo. Ele tentou enviar-nos para Alex na esperança de obter alguns em troca, mas nós os excluímos imediatamente, achamos que seria um pouco longe demais, mesmo para esse babaca. Isso continuou por algumas semanas até que tivéssemos tudo no lugar. Alex fez questão de fazer uma captura de tela das mensagens e então fomos em frente e mudamos o nome da conta do Facebook para o nome de Alex e excluímos as fotos do casal nela. Enviei as capturas de tela das conversas com Alex para os amigos de James.
Eles eram mesquinhos e geralmente eram os que chamavam James quando ele estava sendo um babaca e tinham grande prazer em zombar de James por isso. O olhar no rosto de James quando seus amigos mencionaram seu brinquedo de menino não tinha preço. Não tenho certeza se ele vai superar isso. As pessoas que ele provocava na escola até retrucaram que ele era o único que estava mandando mensagens de sexo para outro cara, o que fez com que as falas homofóbicas dele virassem contra ele. Isso irritou profundamente, pois ele sabia que eles estavam certos, mesmo que ele não soubesse que Alex era um menino na época. James também teve o tipo de reação esperada e começou a enviar a Alex um monte de mensagens de ódio e ameaças, o que só ajudou no nosso caso, pois fazíamos capturas de tela das mensagens e as adicionávamos às pastas do disco rígido. Assim que tive o que achamos ser evidência suficiente, decidi levar tudo para o pai de James, a meu chefe e o de James, e expliquei tudo o que estava acontecendo. Da traição com Jane à chantagem e ameaças, ele apenas ficou sentado lá e escutou, permitindo que eu lhe mostrasse as provas que havia reunido. Ele achou a vingança mesquinha com Alex vestido de mulher engraçada, mas o resto do tempo seu rosto estava meio vazio, com uma pitada de raiva nos olhos. Ele me agradeceu pela informação e foi falar com o filho. James foi demitido na hora. Concordei em não ir à polícia, pois isso poderia acabar com uma má publicidade para a empresa de seu pai, e seu pai era um cara muito legal. Eu sabia que ele só falava, então não havia nenhuma ameaça real de perigo. Recebi uma referência incrível do pai de James para um emprego que eu queria desesperadamente e acabei conseguindo, sem dúvida ajudado por essa referência. Os pais de James surtaram com ele. Eles se recusaram a devolver o emprego e o fizeram sair e realmente se esforçar para conseguir e manter um emprego. Ele tinha se acostumado a poder relaxar, já que seu pai era dono do lugar e tecnicamente não podia demiti-lo. Eles também venderam o carro que estavam deixando ele usar e disseram para ele pagar por um novo com seu próprio dinheiro. Levou cerca de 2 anos para ele juntar dinheiro suficiente para comprar seu carro novo. Tudo acabou vindo à tona sobre o caso de James e Jane. Quanto às ameaças de me expor, Alex gentilmente lembrou a James que ele não tinha absolutamente nenhuma prova de que eu tivesse feito algo, enquanto seus amigos sabiam sobre as mensagens sexuais que James havia enviado a ele. Você sabe, outro cara. Pareceria que ele estava apenas apontando dedos por causa de uma pequena vingança mesquinha. O pai de James também me garantiu que meu segredo estava seguro com ele. Então as ameaças de chantagem agora eram inexistentes. James entrou na faculdade com uma bolsa de estudos e começou a sair com um bando de outros babacas. Descobri por meio de um amigo em comum que James ainda era um babaca homofóbico na faculdade e estava aterrorizando alguns alunos LGBT, além de fazer ameaças nojentas contra uma garota lésbica de sua classe. Nenhum deles queria fazer nada sobre isso, no entanto. Por quê? Porque James estava mentindo para eles e dizendo que seu pai era um dos mais altos da faculdade ou algo assim. Eu não prestei muita atenção e não consigo lembrar exatamente quem ele disse que era seu pai, mas foi o suficiente para fazer essas pobres crianças se preocuparem que poderiam ser expulsas da faculdade por falar sobre isso. Decidi dar uma mãozinha, com a ajuda do nosso amigo em comum. Enviei por e-mail um monte de capturas de tela nojentas, gravações de algumas das ameaças e algumas das coisas homofóbicas, racistas e sexistas que ele postou em sua página do Facebook, que ele havia deletado antes que a faculdade pudesse vê-las, para os mais altos da faculdade. Eles não ficaram felizes com o que viram. Eles eventualmente revogaram sua bolsa de estudos depois que alguns alunos, com algum incentivo, falaram sobre o assédio e as ameaças. Sinceramente, não tenho ideia de por que ele ficou assim. Seus pais são pessoas absolutamente adoráveis e de mente aberta. É uma loucura. Os pais de James o expulsaram depois disso. Ele ficou com os amigos por alguns meses antes de conseguir um apartamento. A última vez que eu vi, ele estava trabalhando em um restaurante de fast food, trabalhando para entrar em outra faculdade. Eu realmente espero que ele tenha melhorado e que ele possa se dar bem na vida. Todo mundo é capaz de mudar, certo? Eu também gostaria de esclarecer que não me importei muito em me vingar de Jane porque, sim, ela teve um caso, mas eu estava me vingando de James pela chantagem e ameaças que vieram depois. Jane me mostrou provas de que tentou impedir James de me chantagear e disse a ele para deixar para lá. Se os dois tivessem parado de falar comigo depois do caso, essa coisa toda não teria acontecido. Eu teria ficado magoado e talvez um pouco estranho no trabalho, mas não teria saído do meu caminho para me vingar dele. Embora eu tenha contado à mãe de Jane o que realmente aconteceu e enviado a ela algumas capturas de tela onde Jane admitiu o caso.
Isso foi depois que descobri que ela havia contado à mãe dela que eu era quem a traiu com um bando de caras e garotas, em vez da versão nós apenas nos afastamos que concordamos em contar aos nossos pais. Pelo que eu vi, a mãe dela não ficou nada satisfeita com ela. Também enviei algumas das mensagens em que ela admitiu ter um caso para o novo namorado, nem preciso dizer que ele não ficou feliz em descobrir que o ex-abusivo era na verdade apenas um ex que ela havia traído. Eles ainda estão juntos pelo que eu vi, então tudo o que posso dizer para esse cara é, boa sorte, meu chapa. Acabei me assumindo para meus pais e eles me apoiaram surpreendentemente, o que foi incrível. Alex e eu ficamos juntos 1 ou 2 anos depois desses eventos e ainda estamos muito apaixonados. Essa história nos mostra que, por mais dolorosa que seja a traição, a vingança pode trazer uma sensação de justiça, mas nunca apaga o que aconteceu. Às vezes, cortar laços com quem nos faz mal é a melhor forma de seguir em frente. E você, já passou por algo parecido? Como lidaria com uma traição assim? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.